As relações humanas andaram deterioradas nos últimos tempos. Qual a tendência? Melhorar ou piorar? De onde vem a influência? Bom, esse é o principal tema do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre esse assunto, nós vamos começar com o colunista da Folha de São Paulo, filósofo Luiz Felipe Pondé, que é o palestrante do segundo dia aqui do segundo Congresso da Magistratura Mineira, realizado aqui no Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto. Professor, muito obrigado pela atenção. Prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado pelo convite para a entrevista. Prazer. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixar lá suas sugestões, comentários que serão muito bem-vindos. Professor, o senhor vai falar de relações humanas aqui para os magistrados e magistradas mineiras que estão no segundo congresso aí buscando o aperfeiçoamento da atuação profissional deles, buscando dialogar com outras ciências, com outras culturas também. O que é que o senhor pode trazer nesse sentido para esse momento, esse contexto que o país vive? Olha, veja bem, eu vou falar com eles sobre relações humanas num plano concreto. O que eu quero dizer com isso? As relações humanas são determinadas por realidades materiais concretas, por relações econômicas, por jogos de poder, por expectativas de melhoria de vida que as pessoas têm, né, no seu trabalho. E relações humanas, elas não são um substantivo abstrato, como parece. A gente fala as relações humanas, normalmente vem na cabeça, sei lá, a ideia de pessoas sendo amigas ou alguma coisa assim. Vou dar um exemplo que eu vou, inclusive, falar com eles também, que é o seguinte. Eu estava vindo para cá, no carro, já estava entrando em Ouro Preto, e o motorista estava ouvindo uma rádio, que eu não lembro qual é, aqui de Minas. E então ele citou uma coisa que ele chamou, acho que de minuto de sabedoria, um conselho, sabe, essas coisas que correm muito por aí, que é tipo autoajuda motivacional, que atrapalha muito a gente pensar as coisas a sério. Que fica parecendo que a função do pensamento público é pensar para fazer com que as pessoas fiquem felizes. Receitas de vida. Receitas de vida. É exatamente o que era. Talvez o nome fosse até alguma coisa assim. E aí, essa receita, esse minuto de sabedoria, dizia assim: as relações entre as pessoas hoje em dia estão muito polarizadas, competitivas, as pessoas não veem umas às outras como seus irmãos e tal, como se irmãos se dessem super bem, né? É engraçado isso, mas os piores processos são dentro de famílias, né? Violência doméstica é um caso exemplar. Inventários, né? Mas então, o texto, a fala era assim: hoje as relações entre as pessoas são muito difíceis, muito competitivas, violentas, todo mundo é muito egoísta, ninguém vê mais o outro como irmão, mas ainda há tempo da gente melhorar isso. Essa fala é uma fala que tem claramente um objetivo motivacional, como se a melhoria das relações humanas fosse de fato função de uma decisão que você toma um dia, né? Não, a partir de hoje eu vou me relacionar melhor com as pessoas. Você até pode ter, de vez em quando, um impulso como esse, né? Teve, sei lá, um insight religioso, perdeu um ente muito próximo, querido, que ele fez olhar para a vida de um jeito e olha, eu fico brigando por isso, por aquilo, e todos nós somos mortais e tal. Mas evidentemente não funciona assim. Não é uma questão de que nós temos, se for para a gente pensar como adulto, não funciona assim. Não é do tipo, a gente tem tempo para melhorar. É claro, essa é uma afirmação que é semelhante ao seguinte: olha, o sol vai nascer amanhã também, então amanhã a gente pode acordar, tá? É óbvio que sim, mas não funciona assim. As relações humanas, por exemplo, veja o caso do crescimento do mercado de contencioso no país. Jurídico, eu quero dizer. Alta carga processual. Hã? Uma alta carga processual. Então, isso não é só no Brasil, né?
O Brasil não é, digamos, o criador desse fenômeno. O aumento do contencioso, da carga processual, está diretamente ligado ao fato de que as relações de confiança entre as pessoas estão em crise absoluta. As pessoas, no Brasil hoje, qualquer coisa, a pessoa grita, vou processar. E quando você pergunta, como eu já tive a oportunidade de fazê-lo, elas respondem, não, a única forma que eu tenho de tentar fazer valer meu direito é processando. Então, a vida, ela tem se tornado cada vez mais, de fato, competitiva. Isso não vai melhorar. Mas isso é uma descrença, porque o senhor falou da receita de vida que espalhou, tentou vender um otimismo. O senhor é um pessimista ou é um realista baseado na condição humana, na natureza humana? Eu sou evidentemente um realista, não um pessimista. Eu só pareço pessimista quando eu estou tendo que contra-argumentar contra alguém que vende receita de vida. Eu sou um realista e, olha, eu não estou nem entrando no mérito do conceito de natureza humana, porque se a gente entrar no conceito de natureza humana, isso nos leva para uma discussão muito grande em filosofia, em sociologia, em história. Mas eu tenho certeza que juízes e advogados estão entre os profissionais que menos confiam na tal da natureza humana. Aliás, a existência de advogados e juízes é a prova que a natureza humana não funciona tão bem assim. É por isso que eles existem, né? Então, mas sem entrar exatamente no conceito da natureza humana, eu diria para você, eu sou um realista baseado no que a gente observa na história, baseado no que a gente observa na sociedade, no que a gente observa nas relações políticas, certo? No que a gente observa, por exemplo, nas relações afetivas, nos casamentos, nas relações entre pais e filhos, né? Pais e filhos no sentido geral. Então, eu não preciso entrar no mérito de um debate sobre a substância da natureza humana. Eu não sou pessimista. Eu fico parecendo pessimista porque está na moda todo mundo mentir sendo otimista. Eu estou dizendo simplesmente o que a gente observa. Quando você pensa assim, olha, se eu penso assim, como será ansiedade? Ansiedade é um tema contemporâneo. Não é do âmbito jurídico, mas é do ambiente social e das relações humanas, né? Ansiedade. Ansiedade tem crescido muito. Tem crescido a medicação. As pessoas cada vez mais tomam ansiolíticos e qualquer outro tipo de psicofármacos, inclusive entre jovens. Isso é uma pauta do jornalismo continuamente nos últimos anos, né? E um desses fenômenos, um desses quadros clínicos de comportamento é a ansiedade. A ansiedade contemporânea, ela está muito ligada à necessidade que a gente tem de controlar muitas variáveis da vida. Você tem que controlar a sua carreira profissional. Você sabe que o que está acontecendo hoje talvez não aconteça amanhã. Se você é uma pessoa acima de 40 anos, você sabe que sua carreira profissional provavelmente vai ser... você vai ser demitido da empresa que você trabalha. Você vai ter que, aos 50 anos, virar consultor ou alguma coisa assim, porque o mundo corporativo, ele cada vez mais manda embora pessoas acima de 45 anos. É claro que o jornal coloca foto de um homem de 65 anos fazendo yoga com seu CEO de 35. Ele diz que é lindo, mas a gente sabe que isso é puro marketing. Receita de vida, né? Agora, quando há uma disputa política, por exemplo, a gente ouve alguém dizer assim, é economia, estúpido. Como se a situação no mercado, da economia, todo mundo tivesse empregado ganhando seu dinheiro, a felicidade pode voltar a ser mais, digamos, possível. Olha, se acontecesse uma melhoria da economia, é possível que as pessoas pudessem ganhar mais dinheiro, né? Consumir mais, e isso normalmente produz uma sensação de felicidade compreendida como a possibilidade que eu tenho de comprar o que eu quero. Isso não significa por si só que as relações humanas vão melhorar.
elas melhoram no sentido superficial do cotidiano, porque a melhoria da economia significa, inclusive, o sucesso da competição como relação de trabalho. A gente teve, e às vezes essa melhoria da economia, a gente teve melhoria da economia no governo Lula, e depois foi tudo para o saco, porque era uma melhoria baseada, eu digo dos 2 primeiros governos, era uma melhoria baseada numa festa de commodities fora do Brasil, era uma melhoria baseada na distribuição de dinheiro que o Estado tinha, hoje o Estado não tem esse dinheiro, a gente vê todas as dificuldades que tem para se arrecadar. Então, às vezes, as melhorias associadas a ciclos econômicos são melhorias que podem ser voo de galinha maior ou menor. Os europeus, por exemplo, falam dos 30 gloriosos anos, que foram os 30 anos a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né? Que eles falam mais ou menos entre 45 e 75. Agora passaram os 30 gloriosos anos. Os europeus estão longe de viver aquela felicidade que eles viviam naquele período. Então, melhorias econômicas estão ligadas a ciclos. É claro que quando você pega um país como os Estados Unidos, que é digamos assim, uma variável fora da curva, né? Estados Unidos não tem férias, você que negocia, não tem licença maternidade, você que negocia, não assistência tem à saúde. Não tem assistência à saúde, se você não tiver a empresa que faz, você está lascado. Então, você tem uma série de não proteções do cidadão nos Estados Unidos, do ponto de vista do Estado. Por outro lado, você tem um mercado gigantesco, que é o responsável pela riqueza americana. Então, quando você fala as relações humanas melhoram por causa do enriquecimento material, talvez as relações humanas sejam melhores na Islândia, por exemplo, que é um país que eu conheço tanto. E, de fato, é um país que tem uma vasta classe média, ninguém é rico, é uma enorme classe média, mas é um país, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande na relação com jovens. Eles bebem muito, eles tomam muita droga, no verão eles dormem no meio da rua, porque eles acham que não tem futuro. Porque a vida está toda garantida. Professor, Os seres humanos são complexos. se me permite, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco só abordasse um pouco para a gente aí sobre como que juízes... Já foi 13 minutos? Sim. Hã? Desembargadores, desembargadoras lidam com esses conflitos, com essas dificuldades das relações humanas, porque eles têm que julgar esses conflitos, né? E eu destaco aqui as formas alternativas de decisões, como de autocomposição, conciliação, mediação. Então, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje estamos discutindo o futuro das relações humanas. O nosso convidado especial aqui é o professor, colunista da Folha de São Paulo, filósofo Luiz Felipe Pondé, que é o palestrante desta tarde do segundo dia do segundo congresso da Magistratura Mineira, realizado aqui em Ouro Preto. Professor, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dos conflitos que sufocam ali, congestionam o judiciário, tanto mineiro como nacional. E como é que o senhor vê essas alternativas buscadas pelos magistrados, pelas magistradas, de buscar a autocomposição para evitar o processo? Olha, é claro que toda tentativa, inclusive em divórcios, né, contratar um advogado só para evitar que essa coisa vire uma batalha, não sei o quê, ou em escolas em São Paulo que tem acontecido de contratar advogados especializados em mediação, né? Para mediação, porque as relações humanas entre escolas e alunos, e pais, não alunos, é cada vez mais tensa, são cada vez mais tensas. Esse é um tema muito interessante. As relações humanas vão muito mal entre donos de escola e pais, muito tenso a relação, muita expectativa por conta dos pais e tal. Então, a minha impressão é que toda vez que seja um magistrado, seja um advogado, que são profissões completamente ligadas uma à outra, faz alguma iniciativa no sentido de mediar conflitos, para evitar que chegue ao processo, porque inclusive quando chega o processo é muito mais longo e inclusive se transforma em muito trabalho para a própria magistratura, né?
Para o advogado não é tão ruim assim. Talvez eles gostem até, né? Não, porque, é claro, o advogado é a estrela dessa história, né? Porque o juiz é um assalariado, né? O advogado não. Se ele for um bom advogado, ele vai ganhar por produtividade, né? E ele é o sujeito que pode, de alguma forma, defender as pessoas diante de riscos judiciais que aumentam cada vez mais. Né? É engraçado que no Brasil, cada vez mais, você pode ter problemas com o judiciário por coisas que você falou, coisas que você escreveu, isso é muito louco. Né? Um país que tem um nível de criminalidade gigantesco como o país a gente parece que vai ampliando as margens daquilo que pode ser tornado crime. E aí é porque o Poder Judiciário, em parte, ele sempre se viu assim, ele se vê como um órgão civilizador da sociedade, principalmente o Ministério Público. Ele se vê como órgão civilizador. Então, na medida que ele se vê como órgão civilizador, ele quer melhorar as relações humanas, fazendo com que as pessoas ajam de um modo compreendido como mais urbano, civilizado. Enquadrando-os nessas normas. Respeitando as diferenças, né? Como se fala hoje, as diversidades. Apesar de que nesse processo, é claro que você pode ir aumentando as normas e tem um efeito rebote. Quando você aumenta a norma, você aumenta a possibilidade de ilícito. E quando você faz isso, você acaba aumentando o processo, você acaba aumentando o mercado do contencioso. Então eu olho para frente assim, e não é isso que eu ia dizer para você, não é porque eu esteja exercitando função de guru, é porque quando você quer olhar para onde vai o futuro próximo, você deve olhar aqui embaixo quais são as condições materiais que produzem esse comportamento aqui, né? Se essas condições materiais que produzem esse comportamento aqui não vão mudar, esse comportamento aqui não vai mudar. Então, se existem condições materiais que pioram as relações humanas, aumentam o contencioso, essas condições materiais são como competição, desconfiança, polarização política, intenção de mudar comportamentos das pessoas mediante constrangimento legal. Se isso continua e não tem nenhum sinal que vai mudar, por que o comportamento aqui da dificuldade das relações ou mesmo da carga processual vai aumentar? Agora, eu não tenho dúvida que a tentativa dos juízes em estabelecer quaisquer que sejam os procedimentos que gerem mediações menos contenciosas é claro que é uma tentativa que os juízes, inclusive, são profissionais que estão numa posição privilegiada para isso. Eles estão numa posição privilegiada para isso, porque um dos territórios em que as relações humanas estão ficando cada vez piores são as relações mediadas pelo jurídico. Porque como todo mundo processa todo mundo, né? Como todo mundo busca o judiciário como se fosse, na realidade, ele que representasse você, porque não adianta buscar o legislativo, né? O resultado é que o juiz, o magistrado, ele está na posição ideal para tentar estabelecer mediação que diminua, pelo menos, a espessura do conflito. Né? Então tem que ter atitude, né? Como hoje, por exemplo, essa iniciativa aqui de fazer um congresso de magistrados e magistradas que busca aí ampliar o seu conhecimento jurídico, mas também dialogando com outras ciências, com outras culturas, né? Isso é uma das alternativas para buscar esse caminho, essa solução desses conflitos. O conhecimento, desde a Grécia Antiga, né? Quando foi inventado o conhecimento tal como a gente conhece, o conhecimento sempre foi uma das formas mais ricas de você conseguir não matar os outros. Quer dizer, no sentido de não partir para a atitude mais agressiva, mais a barbárie. Exatamente isso. O conhecimento sempre foi. Porque o conhecimento, apesar de que nem todo mundo é tocado pelo conhecimento, depende um pouco de temperamentos. Mas quando você está falando de uma instituição, como a magistratura, e uma instituição ela é feita de seres humanos, mas ela só sobrevive porque ela não é redutível aos seres humanos,
que a compõem, porque todos morrem, né? E ela tem que ser permanente. Quando uma instituição se abre para criar canais para que a magistratura entenda a realidade ou olhe o mundo, não só a partir dos olhos da magistratura, sem dúvida nenhuma que é uma oportunidade de você, de repente, enxergar as coisas de um outro prisma. E por quê? Que é uma tendência de todo profissional, né? Assim, a tendência de quem trabalha no mundo jurídico é acabar acreditando que a única realidade que vale é que estão nos autos. Né? A realidade é que está nos autos. E a cultura brasileira tem um aspecto interessante, porque existem leis que pegam e outras que não pegam. Isso é uma questão cultural muito interessante. E, assim, isso tem inclusive a ver com a tal da cordialidade brasileira, né? A cordialidade brasileira faz... Ela é material? Ela é real? material. Eu acho que ela é real. E não estou dizendo cordialidade real no sentido de nós somos todos amigos e legais, né? Porque a cordialidade brasileira é um conceito que, na verdade, ele é muito mais que isso, que o senso comum interpreta. A cordialidade brasileira fala de privatização do público, fala de recusa de aspectos formais. Leis são aspectos formais. Então, tem algumas leis que simplesmente não colam porque os brasileiros não levam a sério. E tem mais uma coisa que eu acho. O Brasil acaba... É interessante. O Brasil acaba fazendo lei demais. Eu tenho a impressão que se a gente fizer mais uma Constituição, ela deverá ter, sei lá, o tamanho de uma enciclopédia. Porque aqui no Brasil a gente quer legislar como você respira, a posição que você deve dormir. E isso, evidentemente, quando você aumenta muito o número de leis, a chance de que muita gente olhe e diga, também não é necessário, essa lei é demais, né? Sei lá, você tem que fazer com que a cozinha da empresa tenha azulejos até o teto, senão a empresa é processada. Pode ser uma resistência também ao excesso de controle, né? As pessoas querem viver sua própria vida, né? E tem uma coisa, o excesso de lei sempre facilitou a entrada da corrupção nas relações. Porque todo mundo sabe que no Brasil, durante muito tempo, talvez agora com o uso todo eletrônico diminuiu um pouco, mas todo mundo sabe que tem comércio no Brasil que era mais fácil pagar o fiscal do que fazer o que a lei pede. Achar brechas na legislação. É claro, né? Professor, nós estamos na reta final. Eu gostaria que, antes de a gente encerrar, que o senhor pudesse indicar para a nossa audiência uma indicação de leitura, por favor, no nosso quadro Pensamento Literário. Por favor. Olha, é claro que eu vou indicar 2 livros. Eu vou indicar um que é um romance e que está traduzido e um outro que não está, só tem em inglês, o original é em inglês. O primeiro é um livro chamado Crime e Castigo, do Dostoiévski. O nome sendo Crime e Castigo, por definição, já deve despertar o interesse da magistratura ou de quaisquer advogados, né? Crime e Castigo, do Dostoiévski. O outro é um livro que o nome pode assustar, mas é um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos. É um livro recente, nos últimos tempos, sobre relações humanas no mundo contemporâneo e olhando um pouco para frente, né? Um pouco para frente que eu digo como o próprio autor fala, até meados do século XXI, ou seja, daqui uns 20 anos, né? É um livro que se chama How Capitalism Will End. É uma pergunta. Como o capitalismo terminará? É claro que alguém pode dizer assim, não, esse livro é vermelho, não é nada disso, né? É claro. É um sociólogo alemão vivo, que inclusive falou conosco na PUC, à distância, né? Na PUC não, na FAAP ele falou, na PUC foram outros. Na FAAP, na pós-graduação, o nome dele é Wolfgang Strecke. Wolfgang Strecke. Esse livro, que é facilmente possível de ser comprado pela Amazon, né?
How Capitalism Will End. Esse livro, ele trata justamente de como pensar as relações humanas, as relações sociais e políticas até metade, mais ou menos, do século XXI, observando como que a sociedade está agora, como que ela se move, quais são os fenômenos que aparecem, e para daí pensar coisas como, por exemplo, como ele diz, uma das coisas que ele diz no livro, que a gente já observa agora, quando eu comecei a falar de ansiedade, ele diz que o aumento do consumo de medicação para melhorar desempenho e combater a ansiedade até metade do século XXI vai estar muito maior do que hoje, por exemplo. Muito bem. Bom, eu comecei aqui com o professor filósofo Luiz Felipe Condé, colunista da Folha de São Paulo e palestrante aqui do 2º Congresso da Magistratura Mineira, trazendo aí ideias, mensagens, avaliações, reflexões sobre o futuro das relações humanas e como que a magistratura, os magistrados lidam com os conflitos. Professor, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá ao canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.